Muito bom dia, meus amores! Como é que vocês estão do outro lado da nossa telinha aqui do nosso canal amado, hein? Estamos de volta aqui para nossa aula de ciências. E olhe, meninos e meninas, que nós já temos viajado, né, meus amores? Nós já temos dado rolê aqui nessa aula, e rolés interplanetários, interestelares. A gente está conhecendo aqui o nosso universo, nossas galáxias, nossas constelações, planetas e tudo mais. Então, hoje a gente vai continuar, né? Vamos continuar esta nossa aula sobre as viagens interplanetárias e interestelares. A gente está aqui para continuar aquela conversa que começou na terça-feira passada. Vocês lembram que nessa terça passada a gente estava falando, sabe do quê? Principalmente de um histórico, de como se deram, né, essas tecnologias de envios de satélites para o espaço. Quem enviou primeiro, a gente lembra que foi a União Soviética, que hoje a gente chama de Rússia. E aí, nesse contexto, foi observado que havia uma disputa geopolítica, né, entre a Rússia e os Estados Unidos, e eles estavam guerreando para saber quem detinha, né, mais informação, mais tecnologia, e esse período de tempo a gente chamou de Guerra Fria, né? A guerra era justamente para ver quem estava mais ligado nas tecnologias, né? Porque eram duas potências mundiais, até hoje são duas potências mundiais, né? Com ideologias distintas, né? E aparentemente extremistas, né? As duas. E aí eles estavam guerreando por conta disso. E essa guerra foi uma guerra sem armas, foi uma guerra onde a arma era a tecnologia. Quem tinha mais tecnologia, mais conhecimento, quem desenrolava mais coisas. Então, nesse contexto se dá, né, essas primeiras viagens, essas primeiras idas ao espaço por nós humanos, e a gente viu também que não foi só a gente que pisou fora da nossa atmosfera, não. Tiveram muitos animais, né, que foram utilizados experimentalmente nessas viagens, né? Então, uma cadelinha, por exemplo, que ficou bem famosa, que foi a cadelinha Laika, ela foi enviada e morreu na missão, né? Ela estressou muito, lógico, né? Você tirar um bichinho desse do seu ambiente, do seu lugar e colocar simplesmente numa espaçonave, né? Pelo amor de Deus, então ela se estressou muito com a viagem e também teve um problema muito grave, que foi o superaquecimento da cabine que ela estava colocada. Infelizmente, ela morreu. Então, a gente viu que 48 cachorros foram mandados para o espaço, 20 morreram, mas não foram só os cães. Foi gato, foi sapo, foi mosca, foi aranha, foi um monte de bicho. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que dos que eu me lembro, macacos foram também, né? E pessoas, que gente também é bicho, né? Então, o que é que acontece? A gente vai para o espaço e começa essa guerra. A Rússia manda uma coisa, Estados Unidos manda outra. Pois eu mando o primeiro ônibus espacial tripulado com humanos. Pois eu mando agora o primeiro, que é a pessoa que vai pilotando. Pilotando o ônibus espacial. Minha gente, olha, uma confusão sem fim. Eu sei que isso nos trouxe muitos avanços tecnológicos, científicos, né? Mas isso na disputa acabou ficando de forma secundária. O interesse maior era em ter a potência e o poder, né? Que é essa sede pelo poder que assola a nossa humanidade. Então, meus amores, a gente viu que foi lançado o Sputnik, a gente viu que ele foi o primeiro satélite a entrar em órbita no nosso planeta, que quando a bateria dele acabou, ele caiu, né? Caiu aqui no nosso planeta de volta. A gente viu que foram lançados outros e tantos outros e tantos outros satélites. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos conhecer, sim, alguns desses satélites, entender como é que se dão esses satélites, se vê hoje, né? Hoje, qual é a importância dessas viagens espaciais? Por que é importante a gente estudar coisas
que vêm do espaço, né? Então, a gente vai ver até uma matéria, tem um site da NASA que a gente sempre visita e eles trazem uma matéria bem interessante com 15 aspectos que trazem, né, de avanços a partir dessas viagens interplanetárias, né, dessas descobertas. Hoje a gente tem conhecimento de sondas, né, que viajam pelo espaço, chegam nos planetas, coletam terra. Então, existe astroagricultura, existe astrogenética, as pessoas estudam o solo de Marte, da Lua, coletam lá esse material para estudar aqui, para a gente entender. Esses tempos também foram descobertos, né, alguns planetas com condições bem semelhantes às da Terra, né, com água, com a temperatura parecida, então chamam de superterras, né, outros planetas que parecem com o nosso planeta. Então, as descobertas não param. Quanto mais avanço a gente tem nas nossas tecnologias, mais novidades, mais se busca saber desse campo, né, tão interessante para a gente trazer aqui, para a gente bater papo. Então, vem comigo que hoje a gente vai continuar essa conversa toda sim, e eu espero que vocês gostem das nossas viagens interplanetárias e interestelares. Vamos, com a ajuda dos nossos slides agora, compreender um pouco do que vai rolar na aula de hoje comigo. Olha só, professora Amanda, tá bem aqui meu nomezinho, na nossa disciplina de ciências. E aí a gente vai tratar disso aqui, ó, viagens interplanetárias e interestelares. Bem, como é a nossa última aula dessa temática, a gente também vai fazer umas retomadas aqui, viu, pessoal? A gente também vai fazer umas revisões, tá bom? Então, a gente tem esse objeto de conhecimento, que já vimos qual é. Nossos objetivos aqui principalmente, né, são conhecer as tecnologias existentes para a compreensão do espaço, relacionar as condições e características dos planetas do Sistema Solar com as adaptações e formas de vida possíveis. Então, o pessoal pergunta muito assim, ei, tu acredita em ET, acredita? Que é ET, minha irmã? Extraterrestre, vida fora do planeta Terra. Vocês acreditam? Vocês acreditam que possam existir vida fora do planeta Terra? Olha, a gente está vendo a vastidão do universo, né? A gente está vendo que existem outras formas, outros planetas que têm condições parecidas com a da Terra. E assim, pessoal, como a nossa vida, como a vida que existe aqui, eu acho meio difícil, sabe? Porque a gente evoluiu a partir das condições que o nosso planeta nos deu, né? Para surgir a primeira célula, para ela se diferenciar e formar novas espécies e a diversidade que nós temos hoje. Isso demorou milhões e milhões de anos, não é verdade? Então, quando a gente vai para os outros planetas, que tem uma atmosfera diferente, não tem água, como é que a gente vai encontrar vida igual à nossa, né? É bem complicado, mas que podem, né? Quem sabe, se não existem outros seres que em outras condições também têm esse fenômeno que se chama vida. Outro tipo de matéria? Ninguém sabe. Isso a gente vai saber mais adiante, né? Tem muita coisa que se fala. Aqui no Piauí mesmo, o povo chama de aparelho. Já ouviu falar, Osmar? Aparelho. Não é nem aparelho, não é aparelho. Eita, que aqui apareceu uns aparelhos, que é justamente os OVNIs, objetos voadores não identificados. Eu morro de medo, me boto de frente com um jacaré com a boca aberta, mas não me boto de frente com uma luz piscando gigante nos... Ah, não. Peraí, eu não sei o que é que eles querem com a gente. Então, eu tenho medo mesmo, moço. Tá doido ser abduzida, botaram um monte de chip em mim. Não, eu estou um pouco fora. Então, brincadeiras à parte, a gente fala muito, pessoas estudam, né? Esse ramo que estuda justamente esses objetos, né, as aparições de OVNIs, eles têm um nome chamado ufologia, são os ufólogos que fazem esse tipo de estudo. E aí tome observação, anotação, avistamentos, né, missões, as pessoas viajam para lugares onde dizem que
a essa experiência de visualizar esses objetos voadores não identificados. Então, muitas pessoas acreditam, tem ali algumas provas, imagens, então é uma conversa que é interessante da gente ter e buscar fundamento, né? Vamos buscar fundamento. O universo é muito grande para a gente estar sozinho no espaço, eu acho, mas também, né, não temos como definir de fato a existência concreta, né, desses outros seres vivos que podem ser aí nossos irmãos espaciais. Então a gente vai ainda, né, fazer nossa exposição de conteúdo, vai debater aqui pelo chat, né? E a gente vai visitar alguns sites. Hoje vamos visitar o site da NASA de novo, lá tem muita coisa bacana. A gente vai ver imagens ao vivo. A NASA ela tem uma TV, né? Nesse site, eu vou até abrir para vocês observarem que eles ficam passando ao vivo os vídeos, né? As visões também dos satélites que já estão orbitando a Terra. Bora comigo aqui para a gente ver de onde a gente começa hoje, né? Lembram dessa missão? Né? A gente fala sobre a missão Apolo, que uma dessas missões, a missão Apolo, trouxe aí a primeira vez que um ser humano pisou na Lua, no nosso satélite natural. Já imaginou, gente? Agora eu me senti assim no exercício de imaginar. Eu simplesmente saí da minha casa, pegar um foguete, um ônibus espacial e dar um rolê bem aí e aterrissar na Lua. É massa demais. Tu já pensou, chegou, pá, cheguei na Lua. Caraca, é muito massa. Muito longe também, né? Então a gente vai fazer bem aqui esse primeiro momento, um pequeno exercício que é para a gente revisar essas missões Apolo. Essa que a gente vai falar agora é a Apolo 17. Então, qual foi a missão Apolo que pisou na Lua? Não, vamos fazer o seguinte, vamos revisar, né? Busque informações sobre os principais avanços, né? Com a missão Apolo. Tá certo? A Apolo 17 é uma delas. Então, a gente vai dar aqui 3 minutinhos, primeira atividade de hoje, para vocês buscarem essas informações e a gente retomar, certo? Valendo 3 minutinhos na tela.
meus amores, a gente revê, né? Essas missões Apollo, elas têm um avanço interessante, porque principalmente foram com o foco de visitar, estudar a Lua. Então, a Apollo 17 foi a missão, a última missão que foi feita em 1972. E aí se traz aí no slide Taurus Littrow, o paraíso geológico, porque nessa missão estava presente um geólogo, né? Então, o que é o geólogo? É o profissional, o cientista que estuda a terra, o chão, os solos, né? Então, geólogo, inclusive, remete ao gel da Terra, nosso planeta. Geógrafo, geólogo, mas esse geólogo, ele foi estudar o solo também da Lua, né? Trouxeram amostras, né? E aí é interessante porque nessa tripulação da Apollo 17 estava presente, né, além do geólogo, o mesmo tinha já um comandante, né, que era muito experiente, porque ele já tinha, inclusive, feito parte da tripulação de outras missões, da Apollo 10 e de alguma outra, e ele também foi um dos caras que foi quem, da tripulação, quem pilotava, né, o módulo lunar. Então é muito interessante você ver, gente, foi uma missão que aconteceu à noite, também é bem diferente. Então, na noite eles viajaram, foi lançado, né, o ônibus, o foguete, para que eles chegassem à Lua. Olha aí a viagem que eles fizeram, né? Então a gente vê como é interessante. Então, o paraíso geológico, por quê? Porque nessa missão foi um geólogo com a intenção de trazer amostras, né, desse solo lunar. Essa foi a última missão que aconteceu, né, no solo do programa Apollo, no solo da Lua. Tá? O nome do foguete desse aqui era o Saturno. Vou botar aqui para vocês. Saturno V, SA 512, né? E aí o módulo lunar se chamava Challenger, foi lançado no dia 7 de dezembro de 72, lá da Flórida de novo, né? Então ele foi lançado 7 de dezembro e ele aterrissou 11 de dezembro na Lua, né? Então chama alunissagem, como a gente já ouviu falar. Alunissagem, porque a gente chama aterrissagem quando é na Terra, o pouso. Quando pousa na Lua, alunissagem. Então, do dia 7 até dia 11 estiveram em viagem, alunissou dia 11 de dezembro de 1972. Tá certo? Então, tem aí essas curiosidades. E aí, Orion é a cápsula do foguete SLS, que levará equipamentos e pessoas para a Lua em 2024. Olha aí, vocês lembram que eu ouvi falar, porque eu falei para vocês que existem, inclusive, né, alguns bilionários pelo mundo que já compraram as suas passagens para dar essa voltinha básica, esse rolê na Lua para viajar para fora do planeta Terra. Tá? O Gateway, né, na órbita da Lua, para servir de propulsor para viagens mais distantes e para realizar alunissagens. Então, daqui a pouco vai ser uma viagem possível, como que eu vou viajar eu vou ali para Timon. Aí a pessoa está em Teresina, atravessa para Timon, que é uma viagem realmente muito cansativa. Brincadeiras à parte, somos terras vizinhas e irmãs, onde a gente circula muito, né? Eu falo brincando, Teresina, Piauí, Timon no Maranhão, estados irmãos, cidades irmãs. E aí a gente fala assim, mas é porque daqui a pouco, imagina, uma coisa que é surreal você viajar para a Lua, já tem gente que consegue, porque é bilionário, lógico, né? Eu não vou conseguir comprar uma passagem para a Lua nunca, mas se a NASA quiser me convidar, eu estou à disposição, muito obrigada, né? Aceito o convite na hora. E aí a gente tem aí que há possibilidades, né, de fazer alunissagens, ou seja, você sai da Terra, alunissa, né, aterrissa não, alunissa, você chega e pousa na Lua, já pensou ver o contrário? Da Terra a gente vê a Lua, acha lindo, maravilhoso. Agora imagina você da Lua ficar vendo nosso planeta, que coisa mais maravilhosa, né? Então deve ser incrível e já existem, né,
essas possibilidades de fazerem essas viagens, tá bom? Então vamos de quiz, vou deixar 2 minutinhos, 3 minutinhos na tela e já volto. Muito que bem, vamos ver aqui o que é que diz nosso quiz. A gente agora vai passar a relembrar. A gente já falou de satélites naturais e agora a gente vai estudar um pouco também dos satélites artificiais, tá certo? Então, a Lua é o satélite natural da Terra. É um corpo rochoso com 3.476 quilômetros de diâmetro. Se vocês não sabem o que é diâmetro, ó, por exemplo, se aqui é a Lua, o diâmetro é o tamanho, é a medida que pega essa distância aqui, ó. Então, de uma ponta a outra, né, é uma reta que passa pelo meio do círculo. Isso é o diâmetro. Então, a gente tem aqui, deixa eu ver se eu faço mais bonitinho aqui.
O diâmetro da Lua é justamente essa medida aqui, ó. Então, ela tem o quê? 3.476 quilômetros de diâmetro, né? Então, ela está uma distância média de 384.400 quilômetros da Terra. Ela é a maior responsável pela movimentação das águas dos oceanos, nas marés, né? E ela exerce sobre tá bem aqui. E ela exerce sobre as águas o fenômeno das marés, o que mantém a Lua em órbita ao redor da Terra e ocasiona esse fenômeno. Então, a gente estudou aqui, gente, campos energéticos, né? A gente viu que existe um campo que mantém a órbita dos satélites, dos planetas em torno do Sol, dos satélites em torno dos planetas, né? O que é que mantém essa órbita? É a luz do Sol? É a distância entre a Lua e a Terra? São as fases da Lua? Ou é a atração gravitacional entre a Lua e a Terra? Responde para mim. É a atração, é o campo energético, né? Isso aqui que se soma até um pouco com a questão da distância, né? Então, isso é o que faz orbitar os satélites, né, em torno de seus planetas e também, né, o nosso planeta em torno do Sol. A atração gravitacional que o Sol exerce sobre os planetas, que a Terra exerce sobre a Lua, tá certo, gente? Espero que tenham compreendido e a gente vai seguir aqui, ó. Olha como é interessante. A Lua é o nosso satélite natural, né? Mas nós também temos outros satélites naturais no nosso sistema solar. Então, cada planeta vai ter uma quantidade de satélites. Olha isso aqui comigo, gente. A Terra tem a Lua, né? Tem a Lua como seu satélite natural. Tá aqui, só um satélite natural, né? Aí eu venho para Marte. Eu tenho Phobos e Deimos. Duas luas, vamos dizer assim, né? 2 satélites natural, tá? E a gente ainda tem aqui Júpiter com 82 satélites natural. Aos mais importantes, né? Os mais conhecidos, maiores são Io, Olô, Europa, Ganímedes e Calisto. A gente tem 79 satélites naturais em Saturno. Entre eles, Mimas, Encélado, Tétis, Dione, Réia, Titã, que é um dos mais conhecidos porque é o maior, Hipérion, Jápeto e Febe, né? E aí a gente tem ainda 27 em Urano. Eu gosto dos nomes: Puck, Miranda, Ariel, Umbriel, Titânia e Oberon. Netuno ainda tem Tritão, Nereida, tá bem aqui, dona Nereida, do nosso canal Educação, nossa querida, ó. Nereida é o nome de uma lua, de um satélite de Netuno. Nós temos aqui uma pessoa muito querida no canal que se chama Nereida. E tem aqui Plutão, ó, com 5 luas e uma delas é Caronte. Isso aqui é o tamanho, né, proporcional, vamos dizer assim, do planeta Terra em relação às demais luas, né? Olha a nossa lua, ela ainda é menor que Ganímedes e que Titã, né? Então, elas são luas gigantes, satélites enormes em Júpiter e Saturno, tá? E tem uns que são bem pequenininhos, olha só. Em Urano, tem aqui a Puck, ó, como ela é miudinha. Ó, Phobos aqui de Marte, como é miudinha, né? Bem menor que a nossa lua, tá? Então, elas ficam orbitando esses planetas. E a Terra está aqui embaixo só para a gente tentar ver uma comparação, né? Uma proporção entre os tamanhos. Tá certo? Então, olha só. Esses satélites são os naturais, né? São os corpos celestes que orbitam o nosso planeta e os outros, né? Vários planetas do sistema solar. E aí a humanidade passa a lançar satélites artificiais, né? Cada satélite ele vai ter uma função. Então, tem satélites de exploração,
A gente tem o telescópio espacial Hubble, né? A gente tem até mais um agora, meu Deus do céu, eu esqueci o nome. Ele tem um nomezinho até composto. Então, o Hubble, ele sai fotografando, ele tem câmeras, a gente viu aqui que são mais de não sei quantos mil megapixels, né? Então, eles fotografam, né? Eles fazem imagens incríveis do espaço. Então, é um satélite de exploração, tá? O telescópio espacial Hubble, mas tem outros. Pronto, James Webb. O James Webb também, né, é um telescópio da NASA que faz também, ele é um satélite artificial de exploração. Vamos botar aqui, ó, um exemplo dele, né? Barra. Né? Então, ele também é um telescópio de exploração, satélite artificial. De observação, a gente tem o Landsat, por exemplo. De comunicação, o que inclusive permite, né? São satélites que permitem a nossa comunicação aqui pelo canal Educação. Um deles é o Brasilsat, né? Como exemplo. Satélites de navegação, ó, Inmarsat ou GPS. Como é que a gente consegue usar, né, o GPS do celular ou o próprio equipamento? Porque existe um equipamento chamado GPS, que você tem a sua localização, né, de qualquer ponto, de qualquer lugar, a partir da utilização desse GPS, né? Então, ele está conectado a satélites que vão te dar essas informações. Então, é bem interessante os satélites de navegação, porque se popularizou muito a utilização deles também, tá? Tem satélites que são de meteorologia, como o Meteosat, satélites militares, né? Que são programas de suporte à defesa, sondas espaciais, que são naves não tripuladas, ou seja, não vai nenhum ser vivo lá dentro, tá? Fora do campo gravitacional da Terra, com equipamentos e câmeras para observar outros astros e para interceptar meteoros que atingiram ou atingiriam o planeta Terra. Esses dias mesmo, eu acho que não fazem nem 15 dias, houve uma situação que lançaram uma sonda com o intuito de fazer ela se chocar e desviar a rota, né, de um meteoro que estava em rota de colisão com a Terra. Mas também foi meio que um evento teste, pelo que eu entendi, né? Então, eram 2 meteoros que andam juntinhos, e aí foi lançado para se colidir com um deles, né? Uma sonda, tá certo? E aí a gente tem os satélites estacionários, né? Eles ficam permanecendo sobre o mesmo lugar da Terra, ele não fica orbitando, ele fica paradinho lá, sempre enviando os sinais e se comunicando de um mesmo lugar, tá certo? Então, aqui são alguns exemplos da utilização de satélites artificiais. Os naturais a gente acabou de ver, estão aqui, né? Mas a partir deles a gente não recebe essas comunicações, as imagens, não. Quem faz isso são os satélites artificiais. Então, o que é que a gente pode compreender por satélite, né? O satélite, de uma forma geral, é o que vai orbitar um planeta, né? E aí, quando ele é artificial, ele ainda traz um conjunto de funções, né? De características, de informações que eles podem trazer para a gente. Então, a utilização desses satélites são as mais diversas, e aí tem alguns exemplos delas, tá certo? Então, muito do que a gente faz hoje só conseguimos, né? Só conseguimos utilizar a partir da existência desses satélites. Deixa eu fazer só um teste aqui para ver se esse QR Code ele ainda está funcionando. É um QR Code que vai direcionar a gente para o Stuff in Space, tá? Então, a gente observa que... Deixa eu tentar bem aqui, eu não estou conseguindo abrir. Só um minutinho. Vou passar bem aqui uma atividade enquanto eu faço o teste, tá bom? Então, eu vou deixar aqui, ó,
2, nossa segunda atividade hoje. Busque o conceito de satélite e diferencie os satélites naturais dos artificiais. Ok? 3 minutinhos na tela, já eu volto.
Muito bem, meus amores. Então, já que a gente está falando de satélites, né? Satélites artificiais, eu tinha avançado aqui para um QR Code que vocês vão acessar daqui a pouco, né? Eu vou deixar até o site aqui, porque o que a gente vai ver agora é massa! Sabe o que é, galera? Um carinha com seus 18 aninhos. Ele, negócio de game, que nada. O cara inventou um jeito de mapear na órbita terrestre os satélites que existem, né? Então, vocês imaginam que lá no tempo da Guerra Fria, a União Soviética lança o Sputnik, aquela bolotinha lá de metal do tamanho de uma bola de basquete. Ok, de lá para cá, o que fizeram mais foi lançar satélite. Então, quantos satélites vocês acham que existem na órbita terrestre? Incluindo, inclusive, né, falando nisso, as sucatas de satélite, porque tem deles que eles nem funcionam mais, mas eles continuam, né, na órbita terrestre. Então, quantos vocês acham que tem? Chuta aí, vai. Deus, quantos satélites? 9, 57. Elcimar, quantos satélites tu acha que tem orbitando a Terra? 2.000? Fafá, Fátima. Oi. A Fátima também está orbitando a Terra junto com os satélites. Estava longe, tem nada não. Então a gente está perguntando aqui só porque quando a gente vê os números a gente se choca. 9, 57, 2.000, são 150 mil satélites orbitando a nossa Terra. E esse rapaz, né, que hoje estuda engenharia na Universidade do Texas, ele bolou esse programa, né, esse site onde a gente consegue ver e mapear, né? Então, ele que bolou o Stuff in Space. Stuff é uma palavra em inglês que significa material, ok? Material. Então, stuff significa material. Stuff in space, material no espaço. Então, tem aí um QR Code que vocês podem se direcionar para o site, mas o Elcimar está agilizando para a gente chegar nele e visualizar. Olha isso aqui, minhas galeras. E o que é mais legal é que você vai movimentando o cursor, né? E ele vai te dando qual satélite que você clicou. Eu cliquei no Ariane, nome de uma amiga minha. Ariane 44L mais 3RNB. Então tá aqui, ó. Ele é de que tipo? Ele é um corpo rochoso, né? Olha que interessante. Aí tem o apogeu, perigeu, inclinação, a altitude, a velocidade, né? 6,56 km por segundo. Tá aí. Então, você sai clicando, ó. Isso aqui tudo são satélites que estão orbitando o nosso planetinha Terra. Já pensou num negócio desse? Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui em mais algum. Deixa eu ver. Cadê? Um vermelhinho desses. Eu não estou conseguindo, tá me escapando. Elcimar, ver se você consegue clicar em algum com o mouse. Aí, pronto. Cosmos 1818, clica nele aí. Ele tá andando. É em tempo real, viu, galera? Clica. Aí vai aparecer a informação. Pode clicar em qualquer um, né? Então, é muito legal para você conhecer. Pronto, ele clicou, aí vai mostrar em verde a órbita desse satélite, né? Então, ele é de um tipo de Bryce, né? Ele tem aí tem as informações, né? Desse satélite. Bora mais um, porque a gente vai finalizar a aula futucando satélite aqui. Starlink 2002, né? Ele tem o tipo, tem todas as informações deles aqui. Então, você pode passar o resto da sua vida brincando, porque tem só 150 mil. Clica num desse amarelinho, por favor, Elcimar. Outro Starlink, outro, por favor. É do tipo desconhecido, que interessante. Então, aí, vê se dá para diminuir o zoom, por favor, da tela. Né? Ver se a gente consegue abrir mais o campo de visão aqui. Pronto. Ah, encontrei aqui. Vai diminuir. Olha, vocês conseguem perceber que isso aqui é o nosso planeta, né? E todos esses pontos aqui, ó. Tá vendo, dona Andresa? Nada de 57, nada de 2000. Olha aqui o nosso Brasil, América do Sul aqui, né? E aí, olha o tanto de satélites que nesse momento estão sobre, né,
o nosso país. Deixa eu diminuir aqui um pouco mais o zoom, para vocês terem uma noção. Diferentes alturas, né? Diferentes velocidades. Isso aqui tudo em tempo real. Muitos desses satélites, eles já nem funcionam mais, são sucatas. A gente até chama, às vezes, de lixo espacial. Aí, peguei um aqui, o Meteor 25DEB, da Debris, né? Tem vários outros. Vamos ver, olha, tem um bem pertinho da gente aqui, ó. Tá, pega aí, Alcimar, um que tá pertinho aqui do Piauí. Aqui, ó, vai já passar. Esse amarelinho, o amarelinho. Clica. Passou. O Alcimar não pegou o bicho, não. Pegou. É um Starlink. Olha, chegou a Patrícia aqui, tá vendo que a gente está vendo um monte de satélites no nosso espaço, né? Então, você pode brincar, pode utilizar, pode dar o zoom. E aí, diminuindo o zoom, você consegue ter uma noção, uma dimensão do quanto, né, tem, do tanto de satélite que tem orbitando o nosso planeta. Hoje, 150 mil. Olha isso aí, gente. Cada pontinho desse, um satélite. É incrível, né? Então, que ideia interessante. Dá para você ver que satélite é. Dá para você... Ó, aqui a África, né? A América. Estou dando aqui uma girada aqui no nosso planeta. Então, você clica em qualquer um aqui, você consegue informações. Tá certo, gente? Muito interessante a gente ter essas informações hoje na palma da mão, né? A gente vê aqui pela internet, pelo nosso canal Educação, como que o nosso planetinho está cercado. A gente imagina assim, não, tem poucos, né, na órbita terrestre, mas olha aí o tanto. Se você observar, diminuir bem o zoom, você vê que tem um raio, né? Tem uns que estão mais distantes, alguns são satélites naturais, outros são satélites artificiais, beleza? Podemos voltar então para os nossos slides, tá certo? Voltemos para os nossos slides. A gente abandona aqui por uns minutinhos o nosso site, que dá vontade de ficar futucando aí todos os satélites, né? Brincando com todos eles, vendo as informações, os tipos, né? E aí a gente vai observando a sua órbita, a sua altitude, tá? A gente tem aí essas informações. Coloca no Google Stuff in Space ou vem no nosso QR Code, tá certo? E aí a gente tem o lixo espacial, né? Aí a gente tem um vídeo, na verdade, esse link aqui, esse QR Code é de um vídeo no YouTube, tá? Para vocês assistirem, a gente não pode abrir, não pode transmitir aqui porque pode dar problema. Então, quando você clica nesse link aqui, temos o vídeo ou no nosso QR Code, para você entender um pouco mais sobre o que é esse lixo espacial. Esses satélites que já estão ainda, né, na nossa órbita, mas que não funcionam mais, que viraram sucata, né? Alguns caíram na nossa atmosfera, outros estão aí abandonados no espaço, amontoando, né? Temos aí um cercado de satélites gigantescos, né? Ou não, outros são maiores, outros menores, mas a gente tem uma quantidade, era isso que eu queria dizer, uma quantidade gigantesca de satélites que acho que nem a metade funciona, né? Hoje a gente tem muito resquício desse material que está, né, orbitando o nosso planeta. Então, isso é lixo espacial, as sucatas, né, do que é lançado, os fragmentos de alguns foguetes, né, que vão se soltando, além dos satélites, ficam outros materiais. Então, para a gente conhecer um pouco mais sobre essa história, eu indico que vocês assistam esse vídeo no nosso querido YouTube, tá certo? Então, para a gente finalizar, olha só, vamos de exercício? Essa daqui é da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Em 5 de 9 de 77 foi lançada no espaço a nave não tripulada Voyager 1. E em 20 de 8 de 77, a Voyager 2, é de 29. A figura ilustra simplificadamente a passagem da Voyager 2 pelos planetas Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.
As aproximações máximas da Voyager 2 aos planetas ocorreram nas datas abaixo. Escreva o nome do planeta do qual estava próximo à Voyager 2 nas datas indicadas abaixo. Então, a gente vai dar uma pesquisada nesse intervalinho, vocês vão parar para beber água e a gente já volta com essa questão para que a gente pesquise. Tá certo? Informações sobre a Voyager 2 para a gente complementar esse nosso quadro aqui com as datas e os lugares onde elas passaram. Tá certo, gente? Então, a gente se vê daqui a pouquinho. Pega um copinho d'água, toma, dá uma respirada, estica as canelas e volta que a gente vai dar seguimento à nossa aula de ciências, beleza? Até mais, vem logo.